Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos continuar com o evangelismo. Yesterday we talked about the First Great Awakening. Ontem nós falamos sobre o primeiro grande avivamento. Now we move on to the Second Great Awakening. Hoje nós procedemos ao segundo grande avivamento. Prosseguimos. Prosseguiremos. Very good. This is something that takes place between approximately 1800 and 1830 in the United States. É algo que aconteceu entre aproximadamente 1800 e 1830. During this time, settlers were moving their way west into new territories. Nesse tempo, pessoas estavam se mudando para o oeste se mudando a novos territórios. In many frontier towns, immorality was a serious issue. Em muitas cidades na fronteira, a imoralidade era uma questão séria. Especially drunkenness and all the social problems that come with that. Especialmente bebedice. É bebedice? Bebedice. E todos os problemas associados. The Second Great Awakening has its roots in Presbyterianism. O segundo grande avivamento tem suas raízes no presbiterianismo. And that may be surprising, but it's true. Talvez é surpreendente, mas é verdade. Scottish Presbyterians had immigrated to the United States and they brought their unique customs with them. Os presbiterianos escoceses têm sido se mudados para os Estados Unidos e eles levaram os costumes únicos com eles. Historically, many Scottish Presbyterian churches have celebrated the Lord's Supper once per year. Historicamente, muitas igrejas da tradição escocesa só celebravam a ceia do Senhor uma vez por ano. It became a special occasion which involved a period of preparation beforehand. Se tornou uma ocasião especial que envolveria período de preparação especial antes. Usually the churches of a presbytery or synod would gather together during the warmer months in an outdoor location. Geralmente as igrejas do sínodo ou presbitério se reuniriam no lugar ao ar livre para tempo especial. People would camp out and they would spend a week together hearing sermons. As pessoas acampariam e elas passariam tempo escutando sermões, praying and getting themselves ready to celebrate the Lord's Supper. Orando e se preparando para participar na Santa Ceia. And this practice was carried over to the United States in the late 1700s.
They had experienced some small-scale revivals further to the east at some colleges among young people. Eles experimentaram avivamentos pequenos em universidades entre os jovens. And they used the Lord's Supper gatherings to attract crowds of Presbyterians. E eles usavam essas reuniões com a Santa Ceia para atrair muitas pessoas. So they could hear their revival preaching of the type that they learned at those or saw at those colleges. Para que elas possam poderiam ouvir o tipo de pregação que eles também fizeram nas faculdades, nas universidades. Now there was irony here. E houve uma ironia aqui. The irony was that these gatherings were originally designed for believers to prepare themselves for the Lord's Supper. E a ironia foi que essas reuniões foram originalmente destinadas a preparar crentes para a participação na Santa Ceia. Now they were being used for evangelism and revival. E agora essas reuniões foram usadas para avivamento. Now the birthplace of American revivalism is often identified as Cane Ridge, Kentucky. O lugar onde o revivalismo americano nasceu, é um lugar, Cane Ridge, Kentucky. After visiting one of McGreedy's meetings, depois de uma visita a uma das reuniões de McGreedy, Barton Stone organized a meeting at Cane Ridge on August 6th to the 12th of 1801. Barton Stone organizou uma reunião em Cane Ridge em agosto de 1801. Yeah. Some say that as many as 20,000 people attended. Alguns dizem que 20.000 pessoas participaram. And Barton Stone was not the only preacher. E Barton Stone não foi o único pregador. There were also other Presbyterians Também foram outros presbiterianos, and Methodists and Baptists. metodistas, batistas. And during the Cane Ridge meeting, bizarre things happened. E nessa reunião em Cane Ridge, coisas estranhas aconteceram. People were falling on the ground, Pessoas caindo no chão, rolling, jerking their heads, rolando, fazendo movimentos estranhos com as cabeças, barking like dogs, latindo como cachorros, dancing, dançando, singing, cantando, weeping and laughing. chorando e sorrindo. And of course, the claim is made that many people came to believe in Jesus Christ through this meeting. E é dito que muitas pessoas chegaram à fé em Cristo durante essa reunião. And others like it that soon followed. E outras reuniões que seguiram. Now, I mentioned that the men who organized these meetings were Presbyterians. Eu disse que os homens que organizaram essas reuniões eram presbiterianos. But the name Presbyterian does not mean a lot here. Mas o nome presbiteriano não significa muito aqui. Barton Stone had doubts about Calvinistic theology, Barton Stone tinha dúvidas sobre a teologia calvinista and he raised questions about the Westminster Standards. e ele tinha dúvidas ou questões sobre os padrões de Westminster. In these days, Presbyterian pastors did not necessarily subscribe to the Westminster Standards in any meaningful way. Nessa época, os pastores presbiterianos não necessariamente subscreveram as confissões de Westminster, os padrões de Westminster no sentido significativo. In fact, subscription was a hugely controversial issue in the American Presbyterian Church in this time. De fato, a subscrição às confissões foi uma questão controversa na Igreja Presbiteriana nessa época. Whether or not ministers were strictly held to the confessions varied quite widely from presbytery to presbytery. Houve uma grande variação sobre a subscrição, depende do presbitério. As a result of the revival meetings that were led by Stone and others, Como resultado dessas reuniões de avivamento
liderado por Stone e outros. The numbers in the Presbyterian churches in Kentucky began to swell. Os números nas igrejas presbiterianas no estado de Kentucky começaram a crescer. Before the Second Great Awakening, there were 3 presbyteries in the state. Antes do segundo grande avivamento em Kentucky, houve 3 presbitérios no estado. In 1802, the decision was made to add an additional presbytery. Em 1802, a decisão foi tomada a adicionar mais um presbitério, Called the Cumberland Presbytery. o presbitério de Cumberland. By 1813, that presbytery had grown to include 60 churches. Em 1813, aquele presbitério cresceu para incluir 60 churches. 60 igrejas. And at that point, they formed their own synod within the Presbyterian Church. Naquele momento, eles formaram seu próprio sínodo dentro da igreja presbiteriana. And not long afterwards, in 1814, Depois de não muito tempo, em 1813, the Cumberland Presbyterians rejected the doctrine of unconditional election. os presbiterianos de Cumberland rejeitaram a doutrina de eleição incondicional. And they revised the Westminster Standards accordingly. E eles revisaram os padrões de Westminster conforme essa decisão. The Cumberland Presbyterians chose for Arminianism. Os presbiterianos de Cumberland escolheram arminianismo. And that brought about a break with the rest of the Presbyterian Church. Isso levou a uma quebra, uma divisão com o resto da igreja presbiteriana. Still today, there are a few congregations left in the Cumberland Presbyterian Church. Ainda hoje, há algumas congregações que permanecem da igreja presbiteriana Cumberland. So this is an explicitly Arminian Presbyterian church. É uma igreja presbiteriana explicitamente arminiana. Imagina. What is important to recognize is that, especially in its later times, É importante reconhecer que, especialmente mais tarde na história, the Second Great Awakening was not Calvinistic or Reformed in any demonstrable way. o segundo grande avivamento não foi calvinista ou reformado em qualquer maneira. And that becomes most clear with the most famous figure associated with the Second Great Awakening. E isso fica claro com a figura mais famosa no segundo grande avivamento, And that would be Charles Grandison Finney. Charles Grandison Finney, He lived from 1792 to 1875. 1792 a 1875. He's been one of the most influential figures in the shaping of American Protestant Christianity. Dos personagens mais influentes na formação do cristianismo americano. Charles Finney was born in Connecticut. Okay. The first systematic theology that he read was from Finney. I'm going to talk about that in a moment. Ele vai falar sobre isso num momento. Charles Finney was born in Connecticut. Charles Finney nasceu em Connecticut, no estado dos Estados Unidos. But his family ended up moving to New York State. Mas a família dele acabou se mudando para o estado de Nova York. His parents were Christians who attended a Baptist church. Os pais dele eram cristãos que frequentavam uma igreja batista. Finney himself did not claim to believe in Christ until he was 29 years old. Finney mesmo, ele disse que ele não creu em Cristo. Creio em Cristo até a idade de 29 anos. This conversion reportedly happened during a revival. A conversão dele aparentemente aconteceu durante avivamento. And it happened with a promise that if God would save him, he would become a preacher. E aconteceu com a promessa que se Deus o salvasse, ele se tornaria pregador.
Somehow he became affiliated with the Presbyterian Church. De alguma maneira, ele se tornou, ele se afiliou com a Igreja Presbiteriana. He was received as a theological student by the Presbytery of St. Lawrence. Ele foi recebido como seminarista no presbitério de St. Lawrence, But he did not attend a seminary. mas ele não frequentou o seminário. Instead, he studied with a local Presbyterian pastor named George Gale. Em vez disso, ele estudava com um pastor local presbiteriano chamado George Gale. And that pastor did not provide Finney with a very thorough training. E aquele pastor não forneceu treinamento muito amplo para Finney. In 1823, the Presbytery examined Finney for licensure so that he could preach. Em 1823, o presbitério examinou Finney para que ele poderia pregar. They asked him if he received or if he accepted the Westminster Confession. Eles perguntaram se ele aceitasse os padrões de Westminster. And he replied that he had never studied it, Ele disse, eu nunca estudei, but he thought that he still accepted it. mas eu acho que ainda eu aceito. For the substance of doctrine, so far as I understand it. Para a substância da doutrina, na maneira em que eu entendo. The Presbytery went ahead and licensed him to preach in the Presbyterian Church. O presbitério procedeu a fazer ele... O que você diz? Sim, mas o que você... Um proponente, para fazer ele um proponente. Prosseguiu. Rapaz. Continuou. Sim. Prosseguir. Sim. Later in his life, Charles Finney would learn more about Reformed theology. Mais tarde na sua vida, Charles Finney aprenderia mais sobre a teologia reformada. And he would hate it. E ele odiaria essa teologia. He hated the doctrines of grace. Ele odiou as doutrinas da graça. He not only rejected them, he hated them Não somente rejeitou as doutrinas da graça, violently. ele odiou as doutrinas da graça violentamente. He hated the Reformed doctrine of justification. Ele odiou a doutrina reformada da justificação. He came to oppose creeds and confessions altogether. Ele se opôs de credos e confissões completamente. He was not only unreformed, Não foi somente não reformado, but strongly anti-reformed. mas fortemente anti-reformado. But ironically, he remained a Presbyterian for much of his life. Mas, ironicamente, ele permaneceu presbiteriano ao longo da maioria da sua vida. In his later years, he did become a Congregationalist pastor. Mais tarde, ele se tornou pastor na igreja congregacionalista. The fact that the Presbyterian Church tolerated Charles Finney, A tolerância da igreja presbiteriana de Charles Finney that's a sad witness to what happens to a church when its confessions are not taken seriously. é uma testemunha triste o que acontece quando uma igreja não leva a sério as suas confissões. Finney was a powerful preacher. Ele era pregador poderoso, There's no doubt about that. não há dúvida sobre isso. From 1825 to 1831, he held revival meetings in New York State. Entre 1825 e 1831, ele fez reuniões de avivamento no estado de Nova York. And there are great numbers of people who claimed to believe. E muitas pessoas, grandes números de pessoas, se reivindicaram a crer. He was tall. Ele era alto, He spoke with a clear voice. ele falava com voz clara, He had eyes that looked straight into people. ele tinha olhos que poderia olhar dentro da pessoa. If you see a picture of him on the internet, you can see this.
Se você ver uma foto dele ou um desenho dele na internet, pode ver isso. He looks very intimidating. Ele parece muito intimidante. And he had a passionate way of speaking. Ele tinha uma maneira de falar apaixonada. And he preached in the language of the people. Ele pregava na língua do povo. When he preached, he would also name individual sinners directly. E quando ele pregava, ele também falaria sobre pessoas, indivíduos na congregação, diretamente. When he came to a new town, he would do his research and he would find out who are the worst people in the town. Quando ele chegaria a uma nova cidade, ele faria pesquisa para buscar os piores pecadores da cidade. And then when he preached, he would name them. E quando ele pregava, ele chamaria eles por nome. And doing that, especially in a small town, E fazendo isso, especialmente numa cidade pequena, placed a lot of pressure and shame on the sinner. colocaria muita pressão e muita vergonha no pecador. And not surprisingly, many people repented. Não é surpreendente que muitas pessoas se arrependeram. Charles Finney was all about the method. Charles Finney era tudo sobre o método. He was all about finding the right method to drive people to faith. Encontrando o método certo para dirigir as pessoas à fé. Now this is an important point. E aqui nós temos um ponto importante. In connection with that, we can note that Finney did not believe that revivals are supernatural miracles of God. Em conexão com isso, precisamos destacar que Finney não acreditava que avivamento é uma obra sobrenatural de Deus. He did not believe that regeneration is a supernatural gift of God. Ele não acreditou que a regeneração é um dom sobrenatural de Deus. Instead, if human beings could find the right method or the right technique, Em vez disso, se os seres humanos podem somente encontrar o método certo ou a técnica certa, then people would inevitably be converted to Christ. seria inevitável as pessoas seriam convertidas a Cristo, inevitavelmente. For him, it was not about the message and God working the miracle of regeneration through the message, Para ele, não foi sobre a mensagem, o Deus usando o milagre da regeneração, but about a human being finding the right method. mas foi uma questão do ser humano encontrando o método correto. If you found the right method, Se encontrasse o método correto, people would be converted and your church would grow. as pessoas seriam convertidas e a igreja cresceria. Finney compared it to growing a crop using the right agricultural methods. Ele comparou a criando crop, uma plantação. He famously wrote that revival is a purely philosophical result of the right use of the constituted means. Famosamente ele escreveu que avivamento é puramente o resultado filosófico do uso certo dos meios constituídos. Now, Finney's opponents in old school Presbyterianism, or confessional Presbyterianism, Finney tinha oponentes no presbiterianismo do assim chamado antiga escola ou confessionais, os presbiterianos. they had a special name for his methods. Eles tinham um nome especial para os métodos dele. They called them the new measures. Eles chamaram os métodos as medidas novas. And they included Essas medidas incluíram manipulating people with emotional music, manipulação de pessoas com música emocional, high pressure tactics, táticas de alta pressão, advertising and pre-revival preparations, propaganda e preparações antes do avivamento, the use of altar calls, uso de chamados para o altar and the anxious bench. e o banco ansioso, And that was a seat for sinners at the front of the meeting. assento para pecadores na frente da reunião.
In his book, Revival and Revivalism, Ian Murray points out that Finney did not invent these techniques himself. No seu livro Avivamento e Revivalismo, Ian Murray destaca que Finney não inventou essas técnicas, essas novas medidas. He learned them from lesser-known Methodist revivalists. Ele aprendeu esses métodos de revivalistas, metodistas não tão bem conhecidos. He simply popularized them. Simplesmente ele popularizou esses métodos. At times, Finney realized that he had gone too far at times in putting man at the center. Às vezes, Finney reconheceu que ele fez muito para colocar o homem no centro. At one moment, he wrote that nothing good can come without the work of the Holy Spirit. No momento, ele escreveu que nada bom pode acontecer sem a operação do Espírito Santo. He admitted, and this is a quote, Ele disse, isso é uma citação: I have thought that at least in a great many instances, stress enough has not been laid upon the necessity of divine influence upon the hearts of Christians and of sinners. Eu pensava que, pelo menos em muitas instâncias, a ênfase suficiente não tem sido colocado na necessidade da influência divina sobre os corações de cristãos e dos pecadores. I am confident that I have sometimes erred in this respect myself. Eu tenho confiança que algumas vezes eu errei nesse respeito para mim mesmo. Nevertheless, for most of his life, Mas, para a maioria da sua vida, the Christianity that Finney preached was nothing like what we read about in the Bible. o cristianismo pregado por Finney não era nada como o cristianismo que nós encontramos na Bíblia. And you can get a sense of this by looking at his book entitled Systematic Theology. Pode ganhar o sentido disso olhando para o livro dele chamado Teologia Sistemática. Unfortunately, this has been translated into Portuguese. Infelizmente, esse livro tem sido traduzido em português. Finney's Systematic Theology is a strange book. A Teologia Sistemática de Finney é um livro estranho. It's not about theology, Não é sobre teologia, but about ethics. mas sobre ética. It's not about what God has done or will do, Não é sobre o que Deus fez ou o que Deus vai fazer, but about how we must live. mas sobre como nós devemos viver. It's not in any sense about the gospel, Em nenhum sentido é sobre o Evangelho, but about the law. é sobre a lei. And that makes sense, Faz sentido, because Charles Finney explicitly believed that good deeds are the basis for justification. porque Charles Finney explicitamente acreditava que as boas obras são a base da justificação. As I mentioned earlier, Como eu disse anteriormente, he denied the biblical Protestant doctrine of justification by faith alone. ele negou a doutrina bíblica protestante de justificação por fé. At the beginning of his systematic theology, No início da sua teologia sistemática, Finney wrote that many people were looking for a religion that deals with matters of practical importance. Finney escreveu que muitas pessoas estavam buscando uma religião que lida com questões de importância prática. People did not want doctrine. As pessoas não queriam doutrina. They wanted to be told how to live so that they could do something for God. Elas queriam ser ditos como ou instruídas como viver para que elas poderiam fazer algo por Deus, Something that will earn them favor with God. algo para ganhar o favor de Deus. And he stated that his book would give them exactly that. Ele disse que o seu livro daria algo desse tipo. We have a name for this heresy. What is that name? Temos o nome dessa heresia. Qual é esse nome? Qual? O que é esse nome? Não arminianismo, mas Pelagianismo. exactamente. Vida na Pelagiana. Exatamente. Yeah, Pelagianismo. Mais do que pelágio. More Pelagian than Pelagian. Ah, sim.
Exatamente. Mas é verdade, ele é bastante de papelagem, cara. And that brings us to the key feature of the Second Great Awakening. Isso nos leva à coisa mais importante sobre o segundo grande avivamento, And especially Charles Finney. especialmente Charles Finney. It's about finding a religion that works for people. Foi sobre encontrar uma religião que funciona para pessoas. Finding the method that works to get people where you want them. Encontrar o método que funciona para dirigir as pessoas onde você quer que elas estejam. Philosopher William James said that in America, God is not worshipped but used. O filósofo William James disse que na América, nos Estados Unidos, Deus não é adorado, mas usado. And we call that pragmatism. Chamamos isso pragmatismo. And it is a disease that continues to afflict Christianity. É uma doença que continua a afligir o cristianismo. It does so in the United States Faz isso nos Estados Unidos and everywhere in the world where American evangelicalism has had an influence. em todo lugar do mundo onde essa influência do evangelicalismo dos Estados Unidos tem essa influência. Canadá e Austrália, Brasil também. Since the Second Great Awakening, Desde o segundo grande avivamento, American Christianity has generally been obsessed with methods, techniques, and programs. o cristianismo americano tem um foco em métodos, técnicas e programas. And oftentimes the simple gospel message has been lost. E muitas vezes a mensagem simples do evangelho é perdida. Ok. Tenho uma piada. Pode escrever o nome dele de Finney? Sim. Melhor nem saber. Melhor nem saber. Tem uma piada ótima hoje, ótima. Tudo a ver com a aula do vídeo, tudo a ver. É Granderson, né? Grandison. With an I. Não sei o que é que foi. Temos uma piada. Okay. An old man lived alone in Tasmania. Como é que escreve Bredenhof? 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 Bredenhof. 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 Achei, tá esquecendo do D. O homem velho morava sozinho na Tasmânia, Australia. Austrália. He wanted to dig his potato garden. Ele queria preparar a plantação de batatas, But it was very hard work. mas foi trabalho muito duro. He had Muito one difícil. son, only one son. Ele tinha só um filho, And his son used to help him, but now his son was in prison. e o filho, anteriormente, ele ajudaria, mas agora o filho foi preso. The old man wrote a letter to his son and described his situation. O idoso, ele escreveu uma carta para seu filho para explicar a situação. Dear Jason, Prezado Jason, I am feeling pretty bad because it looks like I won't be able to plant my potato garden this year. estou sentindo muito mal, porque parece que eu não vou ter a oportunidade de plantar as batatas esse ano. I'm just getting too old to be digging up a garden plot. Estou ficando velho demais para começar a cavar e fazer as coisas que eu preciso. If you were here, all my troubles would be over. Se você fosse aqui, todas as minhas dificuldades desapareceram. I know you would dig, Desapareciam. I know you would dig the garden up for me. Eu sei que você cavaria e prepararia o jardim para mim. Love, Dad. Com amor, seu pai. A few days later, he received a letter from his son. Alguns dias depois, ele recebeu uma carta do seu filho. Dear Dad, Prezado pai,
Whatever you do, don't dig up that garden. Qualquer coisa que você fazer, não cave aquele jardim. That's where I buried the bodies. Porque é onde eu enterrei os corpos. Love, Jason. Com amor, Jason. At 4 a.m. the next morning, 4 horas da manhã, próximo dia, the federal police and local police showed up and they dug up the entire area without finding any bodies. a Polícia Federal e todas as autoridades daquela área chegaram para começar a cavar no quintal dele e eles não encontraram nada. They apologized to the old man and then they left. Eles pediram desculpas para o idoso e saíram. The same day, the old man received another letter from his son. No mesmo dia, o idoso recebeu mais uma carta do seu filho. Dear Dad, Prezado pai, go ahead and plant the potatoes now. pode plantar as batatas agora? It's the best I could do under the circumstances. Foi o melhor que eu poderia fazer, dadas as circunstâncias. Love, Jason. Com amor, Jason. É boa. Só a tradução que deu um probleminha aí. É boa. It was a good joke, but the translation left a little to be desired. So. Não, mas a piada é boa. O Sim. problema é que a tradução, ela muitas vezes impede o momento certo para... Não, eu sei. Posso? Pode. Esse cara é bom demais. Essa eu tinha esquecido ela ontem, eu vou procurar. Manda bala. Acho que o pessoal conhece, você deve conhecer. 3 amigos, 3 friends, todos evangélicos, all evangelicals, morreram. they died. Um era pentecostal, ou melhor, um era... Isso aí é espiritismo. Peraí, era wesleyano, One was Wesleyan, Methodist, one was Wesleyan, Methodist, arminiano, Armenian, o outro era reformado the other Reformed, e o outro era neopentecostal. and the other Neo-Pentecostal. E aí eles, como se conheciam, chegou no inferno, os 3 foram pro inferno. Rapaz, eu não sei se essa piada é boa. Então, Eu vou contar a minha também, então. então, I don't know if this is appropriate, but anyways, I'll tell the joke. All of them ended up in hell. E se encontraram lá no inferno. They met each other there. Os primeiros que se encontraram foi o metodista, wesleyano, The Methodist, Wesleyan, e o reformado. and the Reformed, they met each other. Aí o reformado disse, rapaz, você está aqui. And he said that the Reformed guy said, "Man, you're here? Você não acredita que você está aqui. I don't believe it that you're here." Aí o metodista disse, mas tu não era eleito? But the Methodist said, "Weren't you elect? Predestinado? O que é que tu está fazendo? Predestined? What happened to you?" Aí ele disse, rapaz, é porque eu devia ser predestinado para a salvação. Mas eu não era. Perdi meu tempo, devia ter aproveitado. Estou aqui. I needed to be predestined for salvation, but it didn't happen, so I'm here. Aí ele disse, e você? Você não disse que tinha certeza da sua salvação? But you didn't say that you had certainty of your salvation. Aí o metodista disse, só que The Methodist said, "Yes, but Só que assim, um dia eu estava salvo, o outro não, o one outro eu estava salvo. day I was saved, the other day I wasn't saved, the other day I was saved, the other day I wasn't." Aí eu morri no dia que eu não estava salvo. And I died on the day I wasn't saved. Aí eles estavam lá conversando e de repente chega o neopentecostal. And so they're talking, and all of a sudden the Neo-Pentecostal guy arrives. Pai do Senhor, boa Luiz! Acabou O pastor da roça não acabou não. No. So the Neo-Pentecostal arrives and he gives the traditional Neo-Pentecostal greeting, which is the peace of the Lord, varões. Varões it's the word they use for men. Aí eles disseram, você está aqui também no inferno? And they said, you're here too in hell. Ele disse, inferno? He said, hell? Aqui é o inferno? This is hell? Aí ele disse, claro, você não está vendo não? They said, sure, you're not seeing it. Fogo, cheiro de enxofre. The fire and the smell of sulfur. Aí ele disse, não é assim não.
He says, no, it's not like this at all. Eu determino I determine que a partir de agora, that from this point on, aqui é o céu. this is heaven. So we have a joke here with a very strong theological message. So this is like word of faith. A palavra da fé. Sim, Vai ficar para depois? você pode reivindicar a sua verdade. Determino. A minha agora ou depois? Depois. Na próxima vida dele. Então essa piada tem uma profundidade. Eu estava um pouco preocupado. I said this joke has some depth to it. I was a little worried. Vamos continuar. We're going to continue. As we move further into the 1800s, Enquanto nós prosseguimos mais no século XIX, we leave the Second Great Awakening behind, deixamos para trás o segundo grande avivamento and we begin moving into the era of celebrity revivalists. e começamos a entrar na era dos revivalistas celebridades. These celebrity revivalists traveled from city to city. Os revivalistas celebridades, eles viajavam de cidade a cidade. But there was no widespread revival as in the First and Second Great Awakenings. Mas não houve um avivamento abrangente como no primeiro e segundo grandes avivamentos. The focus begins to sharpen on the individual preachers themselves and their unique characters. O foco fica nos pregadores individuais e os caracteres dele. There was Dwight Moody. Dwight Moody, deles, He lived from 1837 to 1899. 1837 a 1899. Moody was also an Arminian. Ele era arminiano. Actually, he claimed to have no theology at all. Na verdade, ele reivindicou que não tinha nenhuma teologia. He once said, Uma vez ele disse: Christianity is not a dogma, o cristianismo não é uma dogma, it is not a creed, não é credo, it is not doctrine, não é doutrina, it is not feeling, não é sentimento, it is not an impression, não é uma impressão, but it is a person. mas é uma pessoa. When someone stated that they did not believe Moody's theology, Quando uma pessoa disse: eu não acredito na sua teologia, he replied, ele respondeu: My theology? a minha teologia? I didn't know that I had any. Eu não sabia que eu tinha. I wish you would tell me what my theology is. Eu gostaria que você dizer o que é a minha teologia. Of course, this is nonsense. Claro, não faz sentido. Every Christian has beliefs about who God is, Todo cristão tem crenças sobre quem é Deus, but who Christ is, quem é Cristo, who the Holy Spirit is, quem é o Espírito Santo. and we could go on. E podemos proceder. And that's theology. Podemos continuar. Isso é teologia. But I mention this to point out that, like Charles Finney, Moody took an anti-doctrinal stance. Mas eu digo isso para destacar o fato que Dwight Moody ele tinha uma posição antidoutrinária. He completely rejected the idea of written confessions and creeds held to by churches. Ele rejeitou completamente a ideia de credos e confissões escritas e das igrejas. It was just Moody and his Bible. Só foi Moody e sua Bíblia. And then it will not surprise you that his evangelism was also divorced from the church. Não seria surpreendente que o evangelismo dele foi divorciado, separado da igreja. He was a pastor early in his career, Ele era pastor cedo na sua carreira, but he soon became simply an itinerant evangelist who was accountable to no one but God. mas logo ele se tornou evangelista itinerante, prestando contas somente a Deus. And that just continues earlier trends in American revivalistic evangelism. E continua o que estava acontecendo no
evangelicalismo nos Estados Unidos anteriormente. Where Moody was an innovator was in the application of business principles to evangelism. Ele era inovador na aplicação de princípios de negócios ao evangelismo. He had been a successful businessman before becoming a pastor and evangelist. Ele tinha sido businessman, um homem de negócios bem sucedido antes. De vingança é bom demais. Cara, He concentrated his efforts on big cities Ele concentrou seus esforços nas cidades grandes, because he knew that he would get the greatest results in big urban centers. porque ele sabia que os resultados melhores podem ser encontrados nas cidades grandes. He used well-organized campaigns to get people to his meetings. Ele usava campanhas bem organizadas para atrair pessoas. He used low-pressure sales tactics. Ele usava táticas de negócios de baixa pressão. You remember that Finney had his anxious bench at the front of the meeting. Finney tinha o banco ansioso na frente da reunião. Moody was different. Moody era diferente. He used an inquirer's room at his meetings. Ele usava uma sala para pessoas com questões, where people could go and meet with evangelistic workers privately. onde pessoas poderiam ir para se reunir com trabalhadores evangelistas nas reuniões. But most significant of all was the way that Moody used music. Mas mais significante foi o que ele fez com o uso da música nas reuniões. Many people came to the meetings just for the music. Muitas pessoas chegaram às reuniões somente para ouvir a música. Remember, in this time they didn't have TV, Nessa época eles não tinham televisão, no internet, internet, no movie theaters. filmes. All these things were way in the future. Todas essas coisas foram do futuro. So when you have a big meeting in a town with lots of great music, Então, quando você tem uma grande reunião, you're going to get lots of people coming just to listen to the music. com muita música boa, você vai ter uma plateia grande só para ouvir a música. Dwight Moody worked with a hymn writer by the name of Ira Sankey. Dwight Moody, ele trabalhava com um escritor de hinos chamado Ira Sankey. And Sankey not only wrote music, but he also performed it live at the meetings along with a trained choir. Ele não somente escreveu hinos, ele também, com um coro treinado, fez shows dessa música. Moody, did I just say they had the feel of a show? Não. Okay. Moody's revival meetings had the feel of a show. As reuniões de avivamento de Moody tinha o sentido de um show. The music was choreographed with just the right moments in Moody's preaching. Eles arrumaram a música com os momentos certos, no certo momento na reunião, And that would be used to encourage people to make decisions for Christ. para encorajar as pessoas a tomar uma decisão por Cristo. You know how movies do that too, you know, where there's a really emotional moment in the movie and then you hear the music in the background which is supposed to make you cry. Vocês sabem como os filmes fazem a mesma coisa. Nos momentos do filme, quando há um momento quando o diretor quer que vocês choram, It's the same kind of technique. é a mesma técnica. And again, here in revivalism, you see the focus on technique and method. E de novo, aqui em revivalismo, você pode ver o foco na técnica, no método. Now, most of these men we've been discussing were on the East Coast or in the Midwest of the United States. A maioria desses homens eram no leste ou no interior dos Estados Unidos. Meanwhile, on the other side of the country, there was another figure who also played an important role in the development of American revivalistic evangelism. Ao mesmo tempo, houve uma outra figura importante que tinha um papel importante no desenvolvimento de revivalismo americano.
She was a Canadian who had moved to the United States. Ela era canadense que se mudou para os Estados Unidos. Her name was Amy Semple McPherson. O nome dela, Amy Semple McPherson. She lived from 1890 to 1944. 1890 a 1944. She was the first prominent female evangelist in the United States. A primeira proeminente evangelista mulher fêmea nos Estados Unidos. Some say that she was the equal of another revivalist of this period, Billy Sunday. Alguns dizem que ela era igual com um outro revivalista famoso daquela época, Billy Sunday. We're going to look at him in a moment. Vamos dar uma olhada para ele no momento. Well, there is a lot that we could say about Amy Semple McPherson. Podemos dizer muito sobre Amy Semple McPherson. She's a fascinating person. Uma pessoa fascinante. We could look at her theology. Podemos olhar para a teologia dela. It was Pentecostal and Arminian. Pentecostal, arminiano. I don't think there's any surprise there. Não é surpreendente. We could talk about the time she faked her kidnapping. Podemos falar sobre o tempo quando ela fingiu ser sequestrada. And there were more scandals in her life. E mais escândalos na vida dela. It's all very interesting. Tudo isso é muito interessante. But we want to look at her role in the development of American revivalism. Mas queremos olhar para o papel dela no revivalismo americano. There are at least two important things that McPherson contributed. Pelo menos duas contribuições importantes de Amy Semple McPherson. Before Amy Semple McPherson, antes dela, American churches and revival meeting tents and venues were usually centered on a pulpit or lectern. As igrejas e reuniões de avivamento nos Estados Unidos foram centrados com púlpito em frente. And this was something that carried over from the Protestant Reformation and its emphasis on the preaching of the Word. Foi algo que seguiu a ênfase da reforma protestante na palavra, na pregação da palavra. But McPherson introduced a radical new thing into American church architecture. Mas McPherson introduziu uma coisa radical e nova para evangelicalismo americano. The stage. O palco. This is an important point. Ponto importante. And for McPherson, the stage was all about drama and music. Para McPherson, o palco foi tudo sobre a drama e a música. It was about bringing theater into the church. Trazendo teatro na igreja. She's remembered well for her dramatic acts on the stage and for her costumes. Ela está lembrado por a música e os atos dramáticos no palco. Stages were in use before McPherson. Os palcos foram usados antes de McPherson. But she was the first to use the stage in a church in a theatrical way. Mas ela era a primeira para usar o palco na igreja nesse sentido dramático. It's not surprising that McPherson eventually took her show to Broadway in New York. Não é surpreendente que eventualmente ela trouxe esse show para Broadway em Nova York. And she began preaching in Broadway theaters. Ela começou a pregar em teatros em Broadway. Now, once we get to McPherson, we actually have video footage of her. Quando nós chegamos a McPherson, nós temos vídeo dela. The previous figures, we don't have any video. Os personagens prévias não temos vídeo deles. I'm going to show you a short video of McPherson. Eu vou mostrar vídeo pequeno de McPherson. And you can, even though she's preaching in English or talking in English, you'll get a little bit of a sense of her, what she's about. Ela está falando em inglês, mas vocês podem aprender um pouco sobre o método dela, o que ela fez, o que ela faria.
Among them ever was a liberal sprinkling of newspaper men. And in each city, they asked the same question. Sister McPherson, what do you think of prohibition? It was rather difficult to answer the question in such a few words as one must use them. But I told them that the case of our prohibition here in the United States reminds me of the story of the lecturer who gave a marvelous address on prohibition. And he wound up in a blaze of glory that brought everyone to their feet enthusiastically. Why is it, my friends, if I had my way, do you know what I'd do? I'd take every barrel of liquor, every bottle of booze, every crate, and I'd empty it in the river. Yes, sir. Then he said, shall we now close our meetings by rising and singing together, shall we gather at the river? He spoiled it all. And that's the way perhaps over here in America, we teach it, but so often those who profess to make the laws do not quite live up to them and practice them themselves. I wish that you could all have the joy of going with us this Easter time to the Holy Land, where we shall visit on Easter Day the tomb of our risen Lord. Ela estava convidando as pessoas para uma viagem para Israel, para visitar o túmulo. Isso acontece aqui também para ganhar dinheiro. Tem decisão no século XIX. Não é agora 21. Ok? Tem decisão no século XIX, não é no 21. Não, é do século XX. Sim. Tão atual, tu tá mais. Ali, ó, 1944. Não, ela já entrou no palco uma vez de moto para mostrar o gesto do Evangelho. De uma moto. Foi ela que fez isso? Ela fez isso. A história que ela fez, acho que passou saia. So she went on to stage with a motorcycle. Sim. Ele estava falando sobre a proibição, esse movimento nos Estados Unidos contra bebidas alcoólicas. Lei seca, sim. E ela estava falando sobre isso e fazendo uma piada sobre isso. McPherson was also one of the first to take advantage of a new technology. Ela era um dos primeiros para tomar vantagem de uma tecnologia nova, The radio. o rádio. She opened her own radio station. Ela abriu sua própria estação de rádio. In fact, she was the first American woman to hold a broadcast license. De fato, ela era a primeira mulher americana para ter uma licença para ter a estação de rádio. During the 1920s, her station had the largest listening audience in the Los Angeles area. Nos anos de 1920, a estação dela tinha mais ouvintes do que qualquer outra estação. She was a pioneer in the use of this media. Ela era pioneira no uso dessa mídia. And she sought to use it for the spread of the gospel. E ela queria usar para a pregação do Evangelho. At least the gospel as she understood it. Ou pelo menos o Evangelho como ela entendeu. McPherson's influence stretches around the world. A influência dela alcança ao redor do mundo. She founded the Foursquare Church in Los Angeles in 1927. Ela fundou a Just say Foursquare Church for now. Foursquare Church em Los Angeles em qual ano? 1927. 1927. This church has spread everywhere, and it's also found in Brazil. Essa igreja espalhou em todo canto e também é encontrada no Brasil. Here it's known as Igreja do Evangelho Quadrangular. Aqui é conhecido como the Foursquare Church. There's at least one in Recife. Há pelo menos uma dessas igrejas em Recife. Oh yeah? Okay. Muitas igrejas? Okay. Okay. But her ideas have had more impact
Her ideas have had more impact than the church, mas as ideias dela tinham mais impacto do que a igreja, especially her use of drama and the stage. especialmente o uso de drama e o palco. Around the same time as Amy Semple McPherson, we find Billy Sunday. Ao mesmo tempo, na mesma época de Amy Semple McPherson, nós encontramos Billy Sunday. And his dates are 1862 to 1935. Guilherme Domingo. Guilherme Domingo. Guilherme. Sim. And here we have another celebrity evangelist. Aqui nós temos evangelista celebridade, He was a popular preacher, pregador popular, but not committed to the doctrines of grace. mas sem compromisso às doutrinas da graça. Unlike most of the figures we've looked at so far, Billy Sunday was never a pastor of any established church. Diferente da maioria das pessoas que nós falamos já, ele nunca era pastor de uma igreja estabelecida. Before his conversion, he had been a professional baseball player in Chicago. Antes da conversão dele, ele tinha sido jogador de beisebol. He was a baseball star. He played in the major leagues. Sim, jogador importante que jogava na liga mais importante nos Estados Unidos. I believe he played for the Chicago White Sox. O time foi Chicago White Sox. In 1886, he became a Christian. Em 1886, ele se convertiu ao cristianismo. And he right away started doing evangelism. Imediatamente, ele começou fazendo evangelização. And eventually he gave up baseball to become a full-time traveling evangelist. Eventualmente, ele deixou o beisebol para se tornar evangelista itinerante. His popularity peaked between 1905 and 1920. Ele tinha mais popularidade entre quando? 1905 and 1920. 1905 e 1920. He preached the gospel of Christ, Ele pregava o evangelho de Cristo, but also morality, hard work, mas também moralidade, trabalho, the evils of alcohol, os maus de álcool, and the importance of devotion to America. a importância da devoção à América. And this kind of preaching appealed to many Americans at this time in history. E essa pregação tinha apelo para muitos americanos nessa época da história. Just on the point of patriotism, No ponto de patriotismo, the height of his success occurred during the First World War. maior sucesso dele aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. He identified Christianity with the American way of life. Ele identificou o cristianismo com o modo da vida americano. And what could be more American than fighting for your country? O que poderia ser mais americano do que lutar por seu país? He raised millions of dollars to support the United States war effort in Europe. Ele angariou milhões de dólares para apoiar a guerra. Billy Sunday's revival meetings continued the American tradition of placing all the emphasis on method, As reuniões de avivamento de Billy Sunday colocava todo o foco no método and took it to the next level. e tomou ao próximo nível. Like Dwight Moody, Sunday deliberately took the latest techniques from the world of business and applied them to evangelism. Como Dwight Moody, ele deliberadamente usava as técnicas do mundo de negócios e aplicava esses princípios para o evangelismo. Billy Sunday hired a public relations firm Ele empregou uma companhia de propaganda to get things ready for his revival meetings in various cities. para preparar as coisas para as reuniões de avivamento em várias cidades. He developed his own unique brand of revival. Ele desenvolveu sua única marca de avivamento. His brand featured a custom-built temporary tabernacle. A marca dele incluiu tabernáculo temporário
construído especialmente para ele, It included what they called the Sawdust Trail. que incluiu a trilha de sawdust. When you cut wood. Sim, quando você corta madeira, você tem esses pedaços de madeira. Pequeno, pode ser. Papas? Pode ser. Não, né? Pó de serra? Pó de serra. Sim, pó de serra. Trilha de pó de serra. The floor was covered with sawdust to keep down the dust and the noise. Então, o chão foi coberto com pó de serra para evitar pó, outro pó e barulho. Sunday would invite people to walk the sawdust trail to the front of the meeting when they made their decision for Jesus. Ele convidaria pessoas para andar na trilha de pó de serra quando eles tomaram a decisão por Jesus. And then walking the sawdust trail became a frase única in American evangelicalism. Então, em evangelicalismo americano, essa frase, caminhar na trilha de pó da serra, se tornou uma frase única. Although it's now been mostly forgotten. Agora, geralmente, esquecida. Sunday's brand A marca de Sunday also included athletic movements. também incluiu movimentos atléticos. Remember, he'd been a baseball player, Ele tinha sido jogador de beisebol. and as an evangelist, he stayed fit. E como evangelista, ele permaneceu atlético. He would sometimes preach while doing push-ups on the stage. Algumas vezes ele pregaria fazendo flexões no palco. At other times, he would run around the stage as if running around the bases in baseball and then slide into home plate. Outras vezes ele correria ao redor do palco e ele escorregaria como um jogador de beisebol. Sim, a base. Okay, I have a video of Billy Sunday as well. Ele tem um vídeo de Billy Sunday também. See. Okay. Civil society rests on morals. Morals rest on religion. Religion rests on the Bible and faith in God and in Jesus Christ. The Bible doesn't condemn any man because of his wealth. The Bible says the man that don't provide for his family is worse than an infidel. According to our standard of gold and silver, Abraham was worth $1.5 billion. David was worth $3 billion. Solomon was worth $5 billion. Solomon could have hired Andrew Carnegie for a butler, J. Pierpont Morgan to cut his lawn, and Andrew Mellon for a chauffeur, and John Lee looked to black his boots. America needs a tidal wave of the old-time religion. America needs to be taken down to God's bathhouse and the hose to turn on her. And the time isn't far distant when the wheels of God's judgment are going to go sweeping God in the world. And I want to take the pledge in this audience to join me in a pledge that you will never rest until this old God-hating, Christ-hating, whiskey-soaked, Sabbath-breaking, blaspheming, infidel, bootlegging old world is bound to the cross of Jesus Christ by the golden chains of love. Amen. Do you want to summarize it, or? Ele estava falando sobre a sociedade americana afastada do evangelho, vivendo em bebadice e pecado, e ele disse que a sociedade estava afogada em whisky, e ele queria ligar essa sociedade a Cristo com a corrente de ouro. This brand brought the crowds to his meetings. Essa marca trouxe muitas pessoas às reuniões dele. In one New York campaign in 1917, Numa campanha em Nova York, 1917, he claimed that 98,264 people had walked the Sawdust Trail. ele disse que 98.264 pessoas caminhavam a trilha de pó da serra.
And that brings us to another one of Sunday's characteristics. Isso leva a mais uma característica de Billy Sunday. He was obsessed with numbers and Ele statistics. foi obcecado com números, Statisticas. estatísticas. Even in his day, some were critical of the way that he often spoke about the numbers. Até no dia dele, algumas pessoas foram críticas sobre a maneira em que ele sempre estava falando sobre números. As another example, he claimed that in his 20 most productive meetings, Como outro exemplo, ele reivindicou que nas 20 reuniões mais produtivas, 593,004 people came forward to shake his hand. 593.004 pessoas foram para a frente para apertar a mão com Which ele. is another way of saying that they had made a decision. Uma outra maneira de dizer que eles tomaram a decisão por Cristo. A decision about what is hard to say, Uma decisão sobre quem é difícil dizer, since much of Sunday's preaching was about anything other but the gospel. porque muito da pregação de Billy Sunday era sobre qualquer outra coisa além do Evangelho. So what if someone came forward to shake your hand because you preached a sermon about the evils of alcohol and they happen to agree with you? Então, é importante uma pessoa indo para a frente da reunião para apertar a mão, porque você pregou um sermão sobre a maldade de álcool. Or if you preached patriotism and the need to stand up and fight the Germans, Ou pregando patriotismo e a necessidade de ficar em pé para enfrentar os alemãos. and your American heart welled up with pride and brought you to the front. E o orgulho americano levou a essa caminhada à frente da reunião. A focus on statistics is dangerous at any rate. Foco nas estatísticas é perigoso de qualquer maneira, But here even more so. mas aqui até mais. It does show you how the American drive for method leads from one thing to another. Mostra como essa ênfase americana em método leva a uma coisa e depois uma outra coisa. And another thing that this led Sunday to is the love of money. Outra coisa que isso levou Sunday ao amor do dinheiro. When he would come to a city, he would be there for 6 to 10 weeks. Ele passaria 6 a 10 semanas numa cidade. The whole affair would cost between $30,000 and $200,000. E o preço de tudo isso, o custo de tudo isso foi entre quanto? $30,000 and $200,000. 30 mil e 200 mil dólares. And that's in US dollars in the early 20th century. Em dólares americanos, cedo no século 20. In today's US dollars, Nos dólares americanos de hoje, that would be somewhere between $320,000 seria entre 320 mil dólares and $2.1 million. e 2,1 milhão de dólares. Each evening of the revival would feature a collection. Toda noite do avivamento incluiria uma oferta And these were meant to cover the expenses. para cobrir os gastos, as despesas. But on the last evening of the revival, Mas na última noite do avivamento there would be a farewell offering. seria uma oferta de despedida. And this offering went straight to Billy Sunday himself. E essa oferta foi diretamente para os bolsos de Billy Sunday. These farewells were very generous. E essas despedidas foram muito generosas. At one in particular in Kansas City, Em particular, que aconteceu na cidade de Kansas. Sunday claimed to have made $345,000. That's in today's US dollars. Ele disse que ele ganhou 345 mil dólares em dólares americanos de hoje. By 1918, Por 1918, about halfway through his career, metade da carreira dele, he boasted that he had made over 14.4 million in today's US dollars. ele disse que ele tinha ganhado 14,4 milhões de dólares nos dólares americanos de hoje.
And he lived the lifestyle to go with this. E ele viveu o modo da vida para acompanhar essa renda. He lived high on the hog. Ele viveu alto, alto no porco. Uma frase única. Frase única. Lembrar? Falou já aqui, não foi? Eu acho que sim. Vivia uma vida desregrada. Sim. And that contributed to the decline of his popularity in the 1920s and 1930s. E isso contribuiu a declínio na popularidade dele nos anos 20 e 30 do século 20. People became disillusioned with his love for money. Pessoas foram decepcionadas por o amor de dinheiro dele. Last of all, I want to say something about the place of the church in the evangelism of Billy Sunday. Em último lugar, eu quero falar um pouco sobre o lugar da igreja na evangelização de Billy Sunday. As I mentioned, he was not a pastor, Como mencionei, ele não era pastor, and he had no connection to any local church. ele não tinha conexão com qualquer igreja local. In 1903, he was ordained as a minister in the Presbyterian Church of the USA. Em 1903, ele foi ordenado como ministro da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. But keep in mind what I mentioned earlier about Presbyterians. Mas tenha em mente o que eu disse sobre o presbiterianismo americano nessa época. Billy Sunday was not a confessional Presbyterian. Ele não era presbiteriano confessional. It's best to describe him as a fundamentalist Presbyterian. É melhor descrever ele como presbiteriano fundamentalista. But with regard to the church, Mas, quanto à igreja, it meant little to his efforts except as a means to an end. não significou mais do que meio para o fim. When he would go to a city, he would enlist the support of local churches. Quando ele chegaria numa cidade, ele buscaria apoio de uma das igrejas locais. They would sponsor his revival. Essa igreja pagaria as contas para o avivamento. But one of Billy Sunday's conditions Mas uma das condições de Billy Sunday was that these local sponsoring churches would have to suspend their worship services while he was in town. porque essas igrejas locais deveriam suspender ou parar com os cultos de adoração enquanto ele estava na cidade. And that had the effect of basically forcing members of these churches to attend Billy Sunday's revivals. Tem o impacto, o efeito de forçar as pessoas, os membros daquela igreja, a participar nas reuniões do avivamento de Billy Sunday. And keep in mind that these revivals lasted from 6 to 10 weeks. E precisa ter em mente que esses avivamentos duraram entre 6 e 10 semanas. And of course, this inflated his numbers, the statistics. Isso levou a uma aumentação das estatísticas dele. And his bank account. E também a conta bancária dele. Vamos tomar café.